Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35 até o 31. Capítulo 4, do versículo 35 até o 41. Quantos de vocês já estiveram envolvidos em uma tempestade? Eu lembro, alguns anos atrás, quando eu estava numa junta missionária chamada Jocum, muitos conhecem aqui, eu fui para Maringá, no Paraná. Maringá é conhecido como a terra do barro vermelho, e fui participar de um treinamento durante 4 dias no meio do mato, um acampamento de sobrevivência chamado Nico. Ele é bem intenso, onde o objetivo desse treinamento é trabalhar o seu caráter, trabalhar espírito de equipe, com pessoas totalmente diferentes de você, e é uma experiência muito interessante, além da fome que você passa. São 4 dias bem interessantes, e era na época de inverno, e o sul do país é muito frio nesse período. E eu lembro que entre as equipes, dividem-se em equipes, a minha era bem interessante, porque tinha uma americana, uma colombiana, uma menina de Santa Catarina, de Florianópolis, e uma surda e muda. Pense numa comunicação boa. Distribui-se tarefas e nós recebemos o mapa, bússola, e trabalhamos essa dinâmica, onde o espírito de equipe é muito confrontado. E pense no moído, meus irmãos. Por quê? Porque todos no grupo tinham um temperamento muito forte. Só a graça de Jesus e só o sangue de Jesus para ter poder, porque, meu Deus do céu, foi difícil. Um queria ir para o lado, a outra queria ir para o outro, a muda queria voltar, e a americana falava, tinha hora que era complicado. E aconteceu que chegamos, depois de muita briga para decidir para onde ir, porque tinha várias opções. Nós nós fomos para o outro lado do monte, passamos por uma represa. E não estava chovendo ainda. Passamos por um rio, correnteza muito forte. Pegamos uma chuva torrencial quando chegamos do outro lado. Sabe aquela chuva quando bate, dói na pele? E quando você olha, chega para cima, vai furar seu olho, não faça isso. Dói bastante. E nesse intervalo, a gente se acolheu debaixo de uma árvore e esperou a chuva passar. Demorou. Quando a chuva passou, nós precisávamos retornar. O rio subiu, a correnteza estava forte e ficamos presos ali naquela tempestade. Quantos de vocês já ficaram presos em alguma tempestade? Aqui nós vamos ler essa passagem, e ela tem algumas pérolas bem preciosas, porque a gente vai poder aprender hoje sobre a tempestade, as lutas da vida e como nós não devemos desistir no meio da tempestade. Vamos ler? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, tu não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vamos orar? Pai, eu te peço que tu aplique essa palavra aos nossos corações, Senhor. Estamos aqui para ouvirmos a tua palavra, sermos ministrados por ela. É dessa forma que eu te peço, Senhor, me usa pela tua infinita misericórdia, Deus. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos,
O Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um rio, um lago, ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Esse Mar da Galileia, ele é rodeado pelo Monte Hermon. Ou melhor dizendo, desculpa, ele é rodeado pelas montanhas de Golã. Ao extremo norte do Mar da Galileia fica o Monte Hermon, que é a montanha mais alta de Israel. Sempre no topo do Monte Hermon está coberto de gelo. Sempre vai ter gelo porque é muito alto. O que acontece alguns historiadores, juntos com geógrafos, identificaram um fenômeno que frequentemente acontece nesse lago da Galileia. Ventos gelados que vêm do topo do Monte Hermon, desce e encurralado pelas montanhas de Golã, esse vento gelado bate nas águas da Galileia e formam-se ondas gigantescas. E provavelmente os discípulos enfrentaram esse fenômeno aqui. As tempestades da vida são assim. Elas acontecem de forma inesperada. Muitas vezes a tempestade pode ser um acidente trágico. Muitas vezes pode ser um luto doloroso, um divórcio inevitável. São muitas as tempestades que assolam as nossas vidas. E aqui nós vamos perceber algumas lições com essa tempestade, o barco e os discípulos. Essa história tem muitas coisas interessantes a nos ensinar. A primeira dela que nós vamos perceber quando você estiver numa tempestade, quando eu estiver passando por alguma luta, em meio a essa tempestade, nós devemos lutar para não acusar ninguém. Quando você estiver passando por uma luta, quando você estiver passando por uma dificuldade, não acuse ninguém, no nome de Jesus. Você deve lutar para não acusar e não duvidar. Amém? Por que eu estou falando isso? Jesus ele tinha passado o dia inteiro pregando no monte. Ele estava ensinando. Final do dia, ele, juntamente com os discípulos, atravessa o Mar da Galileia. Pessoas o seguem, sendo que o que acontece? Quando você está cansado, você vai o quê? Descansar. Tente ficar o dia inteiro em pé, ensinando, falando para pessoas. Quem é professor aqui vai entender muito bem isso. Quando você fica em pé durante muitas horas, você se esgota em falar, em compartilhar o conhecimento que você retém. E Jesus ele passou o dia inteiro ensinando as multidões. É lógico que ele estaria cansado. Ele, quando chega no final do dia, ele diz para os discípulos, vamos para o outro lado. Enquanto a travessia acontece, o que ele faz? Pega um travesseiro e vai descansar, porque estava cansado. Sabemos que ele é o quê? O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mas ele é também homem. 100% Deus, mas ele também é 100% homem. E nessa passagem ele está cansado. Enquanto ele dorme, a tempestade vai ao encontro do barco. Possivelmente esse fenômeno vem ao encontro dos discípulos no Mar da Galileia. E é interessante porque muitos desses discípulos cresceram nesse mar, viveram da pesca durante muitos anos. Nesse momento, profissionais da pesca estão lutando para acalmar o barco, para fazer com que ele não vire. E eles continuam lutando e não conseguem controlar o barco. Como eles não conseguem controlar o barco, eles vêm de forma súbita e desesperadora ao encontro de Jesus e fala: tu não te importas que morramos? Eu fico imaginando o desespero ao encontro de Jesus enquanto ele dormia. Ei, tu não te importas que morramos? É interessante, meus irmãos, observarmos essas palavras. É muito interessante. Porque a pergunta de desespero
e essa censura de desconfiança quanto ao que Jesus tinha dito para eles. Jesus tinha dito para eles o quê? Atravessemos para o outro lado. Nesse exato momento, enquanto a tempestade aumenta e eles tentam controlar o barco e não conseguem controlar o barco, eles esquecem literalmente das palavras de Jesus. Será que isso tem alguma semelhança conosco? Quantas palavras que dia após dia Jesus nos dá através da sua Escritura Sagrada. Direções que o Senhor nos dá dia após dia. Mas quando o caldo engrossa, quando a dificuldade aperta, como você se comporta diante de Deus? Será que você fala, eu acho que Deus ele não está nem prestando atenção no que está acontecendo comigo? Eu oro, parece que Deus ele não responde às minhas orações. Será que você murmura diante de Deus? Será que você reclama mediante as circunstâncias que você está vivendo? Nesse momento, os discípulos literalmente esqueceram e começam a murmurar e falam: tu não te importas que morramos? Somos tão diferentes assim, meus irmãos, dos discípulos? A verdade aqui é que para os discípulos era muito difícil conciliar a urgente necessidade com a demora do socorro divino. Eles estavam necessitando de uma resposta urgente de Jesus. Eles queriam que a tempestade fosse acalmada, que algo acontecesse. Eles sabiam que era Jesus que estava com eles. Por isso que eles falam: tu não te importas que a gente morra? Só que a grande verdade é que eles esqueceram o que Jesus tinha dito: atravessemos para o outro lado. Jesus, em momento algum, disse para os discípulos que eles iriam atravessar para o outro lado de forma tranquila e serena. Jesus não falou isso para os discípulos. Jesus somente disse: vamos atravessar para o outro lado. Ele disse que iria chegar do outro lado, mas não disse que seria tranquila a viagem. Na viagem da vida no qual nós percorremos, passamos por muitas dificuldades. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Quem disse, meus irmãos, que Jesus não está comigo e com você? É interessante isso, porque sabemos disso, ouvimos a respeito disso. Essa palavra é ministrada domingo após domingo, quando, através das ministrações, entendemos que Deus, o Todo-Poderoso, está conosco. Mas em meio às circunstâncias da vida, que são difíceis muitas vezes, quando elas vêm ao nosso encontro, será que nos lembramos disso ou nos esquecemos, como os discípulos aqui esqueceram o que Jesus tinha dito lá no início, quando eles estavam entrando no barco: nós vamos para o outro lado. Primeira tempestade que veio ao encontro deles, eles esqueceram. Será que nos esquecemos das palavras que Deus já nos deu? Será que já nos esquecemos de lembranças tão doces da nossa conversão? E parece que quando as lutas vêm, a nossa fé parece que começa a diminuir. Será que nos esquecemos de Deus? Observem a história de Lázaro. Marta manda um mensageiro, seu servo, ir ao encontro de Jesus. Ela está em Betânia e ela manda o seguinte recado: avise para o Senhor que aquele ao qual ele ama está enfermo. Ora, se você ama alguém, você quer estar próximo, concorda comigo? Se você ama alguém, você quer cuidar. Se você ama, você quer o melhor para aquela pessoa. O mensageiro sai,
Um dia de viagem ele demora até chegar ao encontro de Jesus. Nesse dia, Lázaro morre. Quando ele chega ao encontro de Jesus, Lázaro já está morto. Ele fala: a minha senhora mandou dizer que aquele a quem tu amas está enfermo. Lázaro já estava morto, e o que Jesus diz? Diga para Marta que essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. Ok, o mensageiro volta. Quando o mensageiro volta, Lázaro já foi sepultado, segundo dia. E ele chega para Marta e diz: o Senhor mandou te dizer que essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. Ele está maluco? Lázaro já está morto. E observe, Jesus ele não retorna junto com o servo para o encontro de Marta lá em Betânia. Somente 2 dias após, completando 4 dias, é que Jesus chega em Betânia para se encontrar com Marta. Quando ele chega em Betânia, ela não o cumprimenta dizendo Shalom Adonai, ela não diz olá Jesus, ela vem com 7 pedras na mão e diz: se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. Aí ela fala: sim, Senhor, eu sei. Naquele grande dia ele ressuscitará. Não, Marta, você não está entendendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E com isso o que acontece? Ele diz: Lázaro, sai para fora. Com outras palavras, ele está dizendo: Marta, eu agi no passado, eu ajo no presente e agirei no futuro, na ressurreição dos santos. Mas eu digo no presente, porque eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro, sai para fora. Lázaro sai para fora, o milagre acontece, a alegria aquece o coração daquelas pessoas que testificam esse milagre, e o coração de Lázaro, o coração de Marta, o coração do próprio Jesus. Agora observem que Lázaro ressuscitou, mas Jesus ele não respondeu segundo as prerrogativas de Marta, quando ela pediu para que ele viesse ao encontro dela. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não é obrigado a responder segundo as nossas prerrogativas como nós queremos. Muitas vezes oramos e pedimos tanto a Deus e queremos que ele responda do nosso jeito, que seja conforme a nossa cartilha, e não é. Olhe para Jó, um homem temente a Deus. De repente, os anjos vão ao encontro do Senhor e eles estão prestando relatórios a Deus. O livro de Jó vai dizer isso, e quem entra no meio? Satanás. O Senhor pergunta: Satanás, de onde tu vens? E ele diz: eu venho de passear e rodear pela terra. Observaste então o meu servo Jó, homem íntegro, temente a mim? Sim, ele é. Mas também tudo que ele tem, como é que ele não vai ser? Aí o resumo da história nós já sabemos. O Senhor permite que Satanás toque na vida de Jó, toque na família de Jó. Ele perde a riqueza, ele perde seus filhos, o seu casamento está para lá de... Uma enfermidade vem ao encontro dele, os filhos morrem. Em momento algum, Jó murmura contra Deus. Ele não reclama contra o Senhor, mas em contrapartida, ele amaldiçoa a própria vida. Em conflitos com a sua própria alma, ele diz: por que eu não morri enquanto estava sendo amamentado pela minha mãe? Porque os seios dela não secaram enquanto eu estava sendo amamentado? Amaldiçoa o dia que eu nasci. E ele entra nesses conflitos, e Deus fica em silêncio. No final do livro de Jó, nós vamos ver Deus indo ao encontro de Jó, ter uma conversa de pé de ouvido com ele. E ele fala: Jó, onde tu estavas, Jó, quando eu criei o firmamento? Onde tu estavas, Jó, quando eu fiz separação entre céus e terra? Coloquei estrela para iluminar o céu, o dia e a noite. Você, por algum acaso, Jó, pode com um anzol pegar um leviatã,
um monstro marinho, ou algumas versões vão falar crocodilo. E ele começa a confrontar Jó, e lá no final do livro ele vai dizer: antes eu ouvi o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu o conheço de caminhar com Ele. Ele se recolhe à sua insignificância, entendendo que ele não é nada, e exalta o nome do Senhor. Após esse processo, Deus ele restaura a saúde de Jó, Deus ele restaura a riqueza de Jó, Deus ele restaura o casamento de Jó, dá novos filhos para Jó, mas em momento algum o Senhor respondeu às perguntas de Jó. Deus ele não faz do jeito que nós queremos, meus irmãos. Ele faz do jeito que Ele quer e ponto final. O que dizer, meus irmãos, de Abraão? Abraão, que foi o pai da fé, e de repente ele permanece fiel ao Senhor durante anos, e ele já está chegando numa idade avançada, e o Senhor lhe faz uma promessa. Abraão olha para os céus: Senhor, eu não consigo contemplar, eu não consigo contar a quantidade de estrelas que tem nos céus. Olhe para os grãos de areia do mar, da praia. Eu não consigo contar, Senhor. Assim será a tua descendência, Abraão. Parece maluquice isso, meus irmãos. Na sua velhice, Deus lhe dá um filho, o filho da promessa, que é Isaque. Ele educa o seu filho, ele cria o seu filho, e de repente, meus irmãos, o sonho que Abraão teve de ter o seu filho, de criar o seu filho, de educar o seu filho, é confrontado por algumas palavras quando Deus pede o seu filho em sacrifício. Meus irmãos, parece loucura isso. Como é que pode? Deus ele promete, ele dá o filho a Abraão, e agora ele está pedindo o filho, ele quer matar o seu filho, ele quer sacrificar. Parece loucura isso. Loucura maior é você ver esse velho subindo um monte agora com o seu filho, e na sua caminhada ele está indo sabendo que vai matar o seu filho em sacrifício por amor a Deus, e o filho pergunta: papai, nós temos aqui o cutelo, nós estamos com tudo preparado, mas cadê o cordeiro? E ele diz: Deus tomará para si, Ele preparará para si, meu filho. E ele vai crendo que Deus vai fazer algo. Mesmo que ele mate o filho, mas vai ressuscitar. Isso é loucura. Essa loucura, sabe o que se chama, meus irmãos? Total dependência de Deus, independente de qual sejam as circunstâncias na minha vida e na sua vida. É isso que acontece com esse homem. E quando ele vai sacrificar, Deus olha e o impede, porque ele vê que o seu coração é íntegro, fiel. Não é do nosso jeito, meus irmãos, é do jeito que Deus quer. Não reclame pelas lutas. Pergunte a Deus como você tem que se comportar em meio a essas lutas. Como que nos comportamos com o total silêncio de Deus? Como nos comportamos? Os discípulos ficaram desesperados. Hernandes Dias Lopes vai dizer que o silêncio de Deus, naquele momento, enquanto a tempestade assolava o barco, o silêncio de Deus gritava mais alto do que as ondas e a tempestade. E aquilo causava um desespero nos discípulos. Quando você estiver no meio das tempestades, lute, meus irmãos, para não acusar ninguém. Não acuse ninguém. Não duvide de Deus. Persevere. Segunda lição que nós vamos aprender aqui é que quando estiver na tempestade, não tenha medo, mas tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. É interessante porque eles estão dentro do barco,
se esqueceram da promessa que Jesus tinha feito. Mas eles não se esqueceram somente da promessa que iriam atravessar para o outro lado. Eles não estavam levando em consideração a presença do próprio Deus dentro do barco. Você acha que quando passa por lutas e adversidades, você está só? Você acha que quando o caldo engrossa, a situação aperta, as coisas ficam difíceis, você está só? Os discípulos esqueceram disso. Eles esqueceram da presença de Jesus. Eles esqueceram também da paz que habita em Jesus. É impressionante como ele levanta, depois de ouvir alguns desaforos, e de forma silenciosa, ele que é a paz que excede todo entendimento, quando abre a boca, acalma uma tempestade, que talvez tivessem muitos trovões, raios, e aquelas ondas silenciam. Outra coisa que os discípulos esqueceram nesse momento, foi do poder de Jesus. Eles esqueceram que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, que criou a terra, estava com eles dentro daquele barco. Eles não tinham noção por conta do desespero. Ele acalma o vento, ele acalma a tempestade. Eles ficam desesperados, perguntando uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Eles ficam sem acreditar no que estavam vendo. É interessante, porque a gente vai olhar uma outra tempestade que acontece depois dessa, que vai estar no Evangelho de Mateus, embora seja o livro de Marcos. Essa tempestade de Mateus 14, ela acontece após essa sessão. Nessa segunda tempestade, os discípulos estão dentro do barco. Jesus, ele tinha passado mais um dia inteiro ensinando as multidões, sendo que já estava tarde, e ele ficou com compaixão das pessoas, e ele não quis deixá-las sozinhos. E ele falou para os discípulos: vão na frente, eu vou ao encontro de vocês depois. E ele despede calmamente a multidão que ficou junto com ele. O dia termina, a noite começa, uma tempestade vai ao encontro dos discípulos, mais uma vez, no mar. E eles estão lutando para acalmar a tempestade. Nesse relato de Mateus 14, Jesus, ele vem andando sobre as águas. E quando ele vem andando sobre as águas, algo diferente acontece da primeira passagem, de Marcos 4. Nesta segunda passagem, ele de longe vê os discípulos tentando acalmar o barco e não conseguindo. E ele andando sobre as águas de longe fala: ei, sou eu, tem de bom ânimo. Os discípulos ficam espantados. E nós sabemos que é aquela passagem que Pedro vai ao encontro de Jesus. Só que observem, meus irmãos, enquanto eles estão desesperados dentro do barco, tentando acalmar a tempestade, dessa vez o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, ele não entra dentro do barco, ele fica fora do barco, olhando para os discípulos e acalmando os seus corações. E sabe por que Jesus faz isso? Hernandes Dias Lopes vai dizer que, pastor Hernandes Dias Lopes, vai dizer que Jesus acalma os corações dos discípulos de fora do barco, porque muitas vezes as tempestades,
elas assolam fora, e ele precisa mostrar para nós que está acima da tempestade, e ele vem andando sobre elas agora. E ele vem andando sobre a tempestade para mostrar aos discípulos que ele é maior que a tempestade e do que as ondas. E é por isso que ele está agora em cima das ondas falando: sou eu, tem de bom ânimo. No decorrer da história nós sabemos, Pedro fala: então se és tu, deixa que eu volte ao encontro. Pedro vai, duvida dele mesmo, ele não duvida de Jesus. Por isso que Jesus, quando entra no barco com ele, depois de ter socorrido ele, fala: homem de pouca fé, por que você duvidou? Ele estava duvidando dele mesmo. Só que o mais interessante é o fim dessa passagem. Quando todos os discípulos, já reunidos com Jesus dentro do barco, eles não falam o que dizem aqui no final de Marcos 4. Quando Jesus acalma a tempestade em Marcos 4, eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Nessa segunda passagem, depois que eles estão reunidos com Jesus dentro do barco, eles dizem: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Na primeira tempestade eles ficam apavorados, mas nessa segunda tempestade eles adoram o Senhor, porque eles percebem que Jesus está acima da tempestade que assola os seus corações. Esse é o Jesus, meus irmãos, que habita dentro de nós através do Deus Espírito Santo. Esse é o conselheiro que habita dentro de nós. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus Cristo, meus irmãos. Ele está dia após dia comigo e com você. Eu não sei quais são as lutas que vocês passam, como também vocês não sabem quais são as lutas que eu passo. Mas as dificuldades são tantas. Mas será que em meio às tempestades nós conseguimos enxergar que existe um Deus maior do que as tempestades, do que as lutas? Nessa segunda passagem, os discípulos conseguiram perceber. E para encerrar, nós vamos perceber que quando o dono da tempestade ele aparece, ele surpreende com a sua majestade e com o seu poder. Quando o dono da tempestade aparece na minha vida e na sua vida, quando o dono dos problemas, quando o dono das lutas aparece na minha vida e na sua, ele nos surpreende com a sua majestade e com o seu poder. Aí a gente vai olhar agora, voltando para Marcos 4, Jesus ele se levanta, repreende o vento, manda o mar se aquietar, os discípulos ficam desesperados, ou dizendo uns aos outros: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Meus irmãos, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Quem é esse que as minhas lutas e as suas lutas ele obedece? Quem é esse que a morte, a doença, qualquer enfermidade lhes obedece? Quem é esse dono da vida, dono da morte? Quem é esse que criou os céus e criou a terra? Quem é esse? Esse é o Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso que criou o universo, criou as galáxias, criou a nossa, criou o nosso planeta, deu vida a esta terra. Esse é o Deus que tem a história do universo na palma da sua mão.
Esse é o Deus Todo-Poderoso que com um abrir e fechar de olhos virá ao nosso encontro e levará a sua igreja. Esse é o Deus Todo-Poderoso que olha para mim e para você, e o que nós passamos diante dele não se compara a nada ao que esse Deus Todo-Poderoso fez quando ele veio na cruz, naquela maldita cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Quem é esse Deus que não precisa de adoração nenhuma nossa, porque nos céus anjos exaltam e o adoram perfeitamente? Quem é esse que é santo, 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 onde não existe tempo, onde na eternidade ele sempre glorificou a sua própria essência, onde ele sempre existiu e agora ele escolhe se tornar homem para morrer por mim e por você? Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Esse é o Jesus Cristo, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, meus irmãos. Esse é o Jesus Cristo, o Filho de Deus que nos salvou da condenação eterna e nos leva agora para o céu. Esse é o Jesus Cristo que nos deu vida quando estávamos mortos. Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Esse é Jesus Cristo que se importa comigo e com você. A grande pergunta que eu faço então é: já que Ele nos ama tanto, se Ele nos ama, por que tantas coisas nos acontecem? Não é uma pergunta interessante? Se Jesus nos ama tanto, se Deus nos ama tanto, por que tantas coisas acontecem conosco? Por que divórcios acontecem? Por que mortes inesperadas acontecem? Acidentes traumáticos? Por que tantas tragédias vêm ao nosso encontro? Se Ele nos ama tanto. A grande verdade é que as maiores lições da vida nós vamos aprender no meio das tempestades. E é por isso que Ele permite que nós passemos por elas. Quando estiver no meio das tempestades da vida, não fique triste, meus irmãos. Não fiquem tristes achando que estão sozinhos, porque vocês não estão. Quando passar por uma, lembre-se que o Senhor, Ele está contigo dentro desse barco e que você não está só. Amém? Eu comecei falando da tempestade lá em Maringá, né? Aqueles dias foram muito, muito difíceis para mim, porque conviver com pessoas de temperamentos diferentes e passar por situações adversas é muito delicado. Ficamos presos ali por bastante tempo. E depois de algumas horas nós atravessamos segurando na mão do outro e conseguimos passar, atravessando a correnteza, e fomos para a base de acampamento. Esses 4 dias foi muito difícil. Foram difíceis esses 4 dias. Mas como eu disse, era um treinamento onde o nosso caráter era confrontado, onde valores eram repensados. Eu lembro que quando chegamos ao fim do treinamento, Deus Ele veio com um quebrantamento nos nossos corações e arrependimento, onde nós percebemos como nós éramos orgulhosos, sabe? E um começou a pedir perdão ao outro e Deus Ele restaurou valores nas nossas vidas. Foi muito lindo isso. Aquela tempestade foi muito preciosa para mim, porque vez por outra eu lembro daquela tempestade quando eu estou passando por situações adversas, sabe? Por isso que eu digo para vocês que nas maiores tempestades da vida são onde nós aprendemos as maiores lições, porque o Deus da tempestade está conosco dentro do barco
Amém. Que Deus possa aplicar essa mensagem no nome de Jesus. Deus abençoe.